ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor e todo o meu ser. Louve ao Senhor e todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está, como não te adorar. Não vou me calar, meu Deus vivo está, como não te adorar. Vou me calar, meu Deus vivo está, como não te adorar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia! Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia! Aleluia, Senhor! Queremos te adorar, meu Deus, aleluia! Oh, aleluia, Senhor! Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama,
fazes, tudo coopere para o meu bem. Tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Oh, aleluia, Senhor. O teu amor jamais falha, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Pai. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar Onde eu quero estar, não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar, não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar Onde eu quero estar. não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Que
poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Abra os seus lábios, igreja. Vamos adorar ao Senhor. A palavra de Deus diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Será que você tem motivos para agradecer, para adorar ao Senhor nesta manhã? Abra os seus lábios. Abra os seus lábios. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez com esta canção. Mas você vai louvar com todo o seu coração. Acende um fogo em meu coração. Se você está desanimado, peça para o Senhor te acender nesta manhã. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. E há de vir. Que há de vir. Que há de vir. Glorioso, glorioso. Que há de vir. Que
Sim, Senhor. Ensina-nos a adorar, Senhor. No dia bom, Senhor, no dia mau. Nas adversidades, Senhor, ensina-nos, Senhor, a te adorar, Senhor. Porque há poder, Senhor, quando um coração quebrantado e contrito clama a Ti, Senhor. Leva a Tua igreja, Senhor, a um outro nível, Senhor. Leva, Senhor, a Tua igreja a um nível de intimidade, um nível de comunhão como jamais experimentou, Senhor. Ensina, Senhor, a Tua igreja a Te adorar, Senhor, a buscar a Tua face, Senhor, não a buscar as Tuas mãos, Senhor, mas buscar a Tua face, a Tua presença, o único Deus glorioso, poderoso, majestoso, o único Deus digno de receber toda a glória, todo louvor, toda adoração, Senhor. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, Senhor. Pai amado, queremos nos aquietar na Tua presença, Senhor, nesta manhã. Queremos nos aquietar e ouvir a Tua voz, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Não aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo, Senhor, que vai trazer transformação para as nossas vidas, Senhor. Tira-nos, Senhor, da mediocridade, Senhor. Tira-nos, Senhor, da hipocrisia. Tira-nos, Senhor, de uma vida de rotina, Senhor. E leva-nos, Senhor, mais perto de Ti, Senhor. Mais perto do Teu trono, mais perto, Senhor, da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus eu oro a Ti e Te agradeço. Amém. Amém. Shalom, igreja. Fala por mão do seu lado, que bom que você veio. Fala para ele, abra a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Amém? Abacuque, capítulo 3. Quem sabe que na Bíblia tem um livro chamado Abacuque? Amém? Quem sabe onde fica? Amém, cara, bom. Fica perto do Novo Testamento, amém? Lá no finalzinho do Velho Testamento tem um livro chamado Abacuque, com apenas 3 capítulos. Você vai abrir no 3º capítulo. Acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Por que os jovens jogadores de futebol estão sentados em vez de estar de pé para ler a palavra? Mas tem um à sua direita e um à sua esquerda que estão sentados. Amém? Acharam? Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém, Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, nesta manhã, através da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, verdadeiramente traga mudança para as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos praticantes, Senhor, e não somente ouvintes da Tua palavra, Senhor. Porque o que vai transformar as nossas vidas é o praticar da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Abacuque, ele era um profeta.
E ele viveu na época do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, na época que ele invadiu Jerusalém e levou a maioria dos judeus cativos para a Babilônia. E o profeta, ele faz um desabafo, porque ele não conseguia entender como é que um Deus bom e amoroso estava usando uma nação ímpia e idólatra para castigar o seu povo. O livro de Abacuque, ele possui apenas 3 capítulos. 3 capítulos. No primeiro capítulo, a gente vai encontrar Abacuque procurando respostas. Em todo o primeiro capítulo, ele leva diante de Deus as suas queixas, as suas reclamações. Ele queria respostas para aquilo que ele não entendia. E por isso ele questionava a Deus. Já no capítulo 2, Abacuque para de reclamar. E ele resolve orar e esperar a resposta de Deus. E para a gente entender o contexto da mensagem, eu queria que vocês abrissem Abacuque. Volta a um capítulo, capítulo 2. No versículo 1. No capítulo 1 ele reclama. E no capítulo 2 ele entende que reclamar não vai resolver. E aí ele vai buscar a Deus. Abacuque 2, do versículo 1 diz assim: subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que respostas dará à minha queixa. O profeta está dizendo que subirei à minha torre de vigília. Subirei a um lugar onde eu vou buscar a presença de Deus. E ali eu vou esperar. Eu vou esperar para ver o que o Senhor vai falar. Que resposta Ele dará às minhas queixas? Que resposta Ele vai dar aos meus problemas? Que resposta Ele vai dar às minhas dificuldades? Ainda no capítulo 2, Deus responde a Abacuque, deixando bem claro para ele que pode parecer até que o ímpio esteja triunfando. Pode até parecer que aquelas pessoas ímpias estão prosperando, estão vivendo, estão numa situação melhor que nós. Mas que no final, a justiça de Deus sempre vai prevalecer. E no capítulo 3, no terceiro capítulo de Abacuque, ele faz uma oração. No começo do capítulo 3, no versículo 2, ele diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Tremo diante dos seus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. E é justamente no final do capítulo 3 que ele nos ensina a adorar a Deus nas adversidades, que é exatamente o versículo que a gente começou essa mensagem. O profeta Abacuque, nesta oração, no capítulo 3, do versículos 17 e 18, ele relaciona tudo o que de pior poderia acontecer naquela época. Talvez para você seja somente uma história. Talvez você não entenda o contexto do que Abacuque está falando aqui. Mas ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Para quem não sabe, figos e azeitonas eram produtos básicos, importantes para as pessoas daquela época. Hoje tem muita gente que não gosta de figo, não gosta de azeitona, não é?
Eu sei que a maioria de nós aqui nasceu na cidade. E não sabemos muito, ou quase nada, ou não sabemos nada da vida de um agricultor. Para um agricultor, se a colheita não acontecer, o sustento da família fica prejudicado. É o mesmo nos dias de hoje que você trabalhar o mês inteiro e não receber o seu salário. Na verdade é um pouco pior. Porque você trabalha um mês e no final do mês você tem o seu salário. Não tem? Mas para um agricultor é muito pior. Imagine você esperar meses, 3, 4, 6 meses. Depois que você semeia, você espera 3, 4, 5, 6 meses. Até que a colheita venha. E na época da colheita, você não colhe aquilo que você espera. É o mesmo que você trabalhar meses sem receber salário. Hoje, todos nós moramos na cidade. Nós não plantamos figos, nem uvas, nem azeitonas. E muito menos criamos ovelhas e gados. Tem gente que não sabe nem como que é um pé de figueira. Tem gente que não sabe nem como que é um pé de oliveira. Não é verdade? Você sabe, Lucas, se você vê uma figueira, você sabe identificar uma figueira, uma oliveira? Não sabe, né? Eu sei porque eu tenho em casa. Eu só não tenho uma videira. Você sabe o que é uma videira? Já é alguma coisa. Videira é uma árvore que dá uvas. Tem uma outra frase que é usada, como que é? Parreira também, fala parreira, né? Parreira. Né? Não sei qual é a origem dessas palavras, mas videira, parreira, está falando de uva, pé de uva. Para falar o português correto, português mais simples. Mas a gente não sabe. Por quê? Porque nós nascemos num outro contexto. Hoje nós moramos na cidade. Nós investimos em outras coisas. Guardamos dinheiro para um futuro. Investimos em um negócio. Investimos nas nossas vidas, estudando para se qualificar e ter um bom emprego e um bom salário, não é verdade? Os meninos falam que quer ser jogador caro, não é? Quem quer ser um jogador caro? Cadê o jogador mais caro daqui? Não veio hoje? Cadê o outro jogador caro? Opa! Todo mundo quer ser jogador caro, né? Mas você dorme? Se alimenta como você precisa para ser um jogador caro? Você se dedica para ser um jogador caro? Você acha que você tomando Coca-Cola todo dia você vai chegar a ser um jogador caro? Sem uma dieta, sem uma disciplina, sem um horário para acordar, para treinar, para dormir? Teve uma época que os meninos chegaram numa idade, todos eles queriam trabalhar, todos eles queriam parar de estudar e queriam trabalhar. Aí a gente arrumou um arubaito para eles. Quem que era? Era o Vitor, o Mateus, o Dudu, tinha o Igor e o Natan, né? Nós arrumamos um baito para eles trabalhar. E aí o Wagner arrumou um baito lá. E aí ele foi bonzinho, porque eles trabalhavam no sábado e na terça-feira o Wagner já pagava para incentivar. Mas pergunta para eles se eles querem trabalhar hoje lá. Não. Por quê? Não gostei daquele serviço. Não, aquele serviço é muito ruim. Não, é muito sujo. Não, é muito pesado. E eu falei para eles, vocês têm duas opções na vida. Eu falei, vocês querem trabalhar muito e ganhar pouco, ou trabalhar pouco e ganhar muito? Quem quer trabalhar muito e ganhar pouco? Quem quer trabalhar pouco e ganhar muito, levanta a mão. Todo mundo quer, né? E o que você precisa fazer para isso? Esforço. Precisa estudar. Os agricultores antigamente precisavam o quê? Precisavam plantar. E não tinha maquinário, era tudo na enxada.
Tudo no braço, tudo trabalho braçal. Hoje não. Hoje você precisa trabalhar o quê? Só com a caneta, com o lápis. Você precisa estudar, você precisa se dedicar para você ter um bom emprego e um bom salário. Não é verdade? Só que às vezes dá tudo errado do ponto de vista humano. Mas uma coisa que a gente tem que entender, que tudo está no controle do nosso Deus. Amém? É Deus quem permite que coisas ruins aconteçam para nos ensinar, ou para muitas vezes tratar na nossa vida, para muitas vezes tratar o nosso caráter. E às vezes, sem entendermos, as coisas saem do nosso controle. De repente acontece algo ruim, algo que nos faz gastar aquela economia que anos a gente vinha guardando. O negócio que a gente abre muitas vezes não dá certo. Muitas vezes somos demitidos do trabalho que tanto nos preparamos para ele. Eu conheci um irmão que trabalhou mais de 16 anos numa mesma empresa. E quando ele chegou numa idade, a empresa falou, você já não serve mais, você está ficando velho, você está ficando devagar, então, tchau. Acontece? Investimos. E muitas vezes aquilo que a gente investe, aquilo que a gente tanto sonhava, aquilo que a gente tanto esperava, não acontece. Quando eu cheguei no Japão, pela segunda vez, eu vim com 27 anos. A primeira vez que eu vim para o Japão, eu tinha 21 anos. A segunda vez, eu vim com 27 anos. Um pouco mais maduro. Mas, hoje, eu tenho me deparado com uma situação no Japão muito séria. Porque tem pessoas que estão aqui há 20, há 30 anos nesta nação. E não se prepararam para a sua velhice, nem aqui no Japão e nem lá no Brasil. E a gente se esquece que um dia a gente vai ficar velho. E a gente não vai poder mais trabalhar. E é o que vai ser da nossa vida. Já parou para pensar nisso? Porque não nos preparamos. Muitas vezes cuidamos da nossa saúde. Aí tem esse Covid, tem influenza tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo Z, sei lá quantos tipos tem mais, Aí a gente tem que usar máscara, tem que usar álcool, e mesmo assim muitos são contaminados. Precisam faltar no serviço por uma semana, aí falta dinheiro, e as contas não param, não é verdade? E a semelhança do profeta, a gente não entende por quê. E aí vem os questionamentos. Por quê? Porque a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente jejua, a gente lê a Bíblia, e de repente vem as lutas, de repente o dia mal chega, de repente a adversidade vem, e junto com ela, uma multidão de problemas. E a vida acaba não seguindo da maneira que a gente planejou, da maneira que a gente orou, da maneira que a gente queria. Parece que a gente está plantando o bem e colhendo o mal. Aí vem os desânimos, os questionamentos, é aquela pergunta que todo mundo quer fazer para Deus: por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Exatamente como os questionamentos que vieram na mente desse profeta. Por que Deus? Porque o Senhor nos entregou nas mãos de uma nação ímpia. Por quê? Deus, eu quero uma resposta. Deus, eu vou subir lá no meu monte de oração, eu vou subir lá na montanha e eu vou ficar esperando até que o Senhor me dê uma resposta. Foi o que o profeta falou, foi a oração do profeta. Mas aí no final ele entende que nem tudo está debaixo das mãos, debaixo do controle dele. Eu quero focar essa mensagem de hoje
no capítulo 3, eu quero nos levar a uma reflexão que vai nos ensinar em que nós podemos adorar a Deus mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades. E o profeta começa com a figueira. O que é uma figueira? É uma árvore que dá figo. Quem já comeu figo? Ninguém nem sabe o que é figo, né? Eu gosto de figo, hein? Desde criança eu como figo. Eu gosto muito de figo. Figo. Quem fode figo aí? Põe uma foto de figo aí para o pessoal ver. A figueira era a única árvore que não definhava nas secas do Oriente Médio. A figueira era uma importante fonte de alimentação para o povo daquela época. O figo, o fruto da figueira, era consumido in natura, como uma fruta natural, como você come uma maçã, como você come um morango, uma banana. Mas também ele era consumido seco. Eu já comi figo natural, eu já comi figo seco, eu já comi figo em conserva. E eu gosto do jeito. O irmão está procurando um figo aí para mostrar para vocês. Ah não? Espelha a tela. O figo, ele também ele era usado como remédio, como medicamento. Eles amassavam o figo e com essa massa eles produziam uma pasta que era usada como remédio. Você vai ver isso lá quando o rei ao figo. Né? Na época do verão você encontra em todas as esquinas que tem aquelas barraquinhas, no verão você encontra lá a bandejinha de figo vendendo. E eles amassavam isso e faziam uma pasta que era usada como remédio, como medicamento. Você vai ver isso lá no livro de no livro de Reis, no livro de Crônicas, teve um profeta que chegou diante de um rei que ele ia morrer, e aí ele ora ao Senhor e Deus dá 15 anos de vida para ele. Rei Ezequias, se eu não me engano. E Rei Ezequias também, né? Não é? Rei Ezequias também. Foram 2 reis que foram curados com a pasta de figo. E aí preparava aí Deus fala, vai lá, faz uma pasta de figo e aplica na ferida do rei, e ele vai sarar e ele vai viver mais 15 anos. Né? E era um alimento muito importante para aquela época. Né? E o profeta disse, ainda que a figueira não floresça, mesmo assim, ele se alegraria no Senhor. A gente vê Jesus também chegando diante de uma figueira que não deu fruto. A figueira não deu fruto. E aí Jesus chega e amaldiçoa aquela figueira. Morra, que não nasça mais fruto de ti. Porque Jesus estava com fome, foi lá e não tinha fruto. Só tinha folha, mas não tinha fruto. Mas a gente tem que aprender o quê? A louvar a Deus mesmo no dia bom, no dia ruim. Se a figueira florescer, louve a Deus. Se a figueira não florescer, louve a Deus da mesma maneira. Se você tiver saúde, dê glória a Deus. Se você estiver enfermo, dê glória a Deus. Se você tiver fartura, estiver comendo picanha assada e bebendo Coca-Cola, dê glória a Deus por isso. Mas se você estiver passando escassez, passando dificuldade, na sua geladeira só tem água e ovo, dê glória a Deus também. Porque adorar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Mas adorar a Deus nas adversidades é só para crente de verdade. Amém? A figueira, ela é usada como um simbolismo na Bíblia. Ela tem um simbolismo muito importante. Jesus disse o quê? Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira.
quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. A pastora falou que o verão está chegando. E esse ano diz que vai chegar com tudo. Mas o que significa o verão na Bíblia? Significa que bons tempos estão por vir. O verão é a estação das frutas. É a estação do ano que nós temos mais abundâncias de frutas. Que fruta que tem no verão? Melancia. Quem gosta de melancia? Tem figo. Uva. Só fruta gostosa, né? Tem pera. Morango no verão? Não. Morango no verão, não. Morango é fruta de inverno. Tem melão, melancia. O verão é o tempo das frutas, é o tempo da abundância. E esse ano já, vou dar uma notícia boa para vocês. Quem gosta de melancia, levanta a mão. Ameixa? Ameixa eu não sei não, hein? Talvez. Pitaia. Você gosta desse negócio sem graça? Não tem gosto de nada aquele negócio. É um kiwi sem sabor. Mas voltando aqui. O verão é o tempo da fartura, o tempo da abundância. E Jesus fala que quando a figueira floresce, o verão está chegando. O tempo de fartura, o tempo de abundância está chegando. Mas ainda que diante dos seus olhos pareça que a figueira não floresça, ainda que a situação que você esteja passando aos seus olhos pareça sem solução, não esqueça que o crente ele vive pela fé e não por aquilo que ele vê. Não se esqueça que no final a vitória pertence ao Senhor. Não se esqueça que as promessas que Deus fez na sua vida vão se cumprir. Mas entenda uma coisa, em Eclesiastes diz que Deus tem um tempo para tudo debaixo dos céus. Há um tempo para tudo. E há o tempo também que não há respostas para as nossas perguntas. Há um tempo que não há respostas para os nossos questionamentos. Por quê? Porque Deus simplesmente quer que a gente espere e confie. Se a situação não mudar, continue confiando. Ainda que pareça não haver esperanças de dias melhores, faça como Abacuque e aprenda a louvar ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, eu todavia louvarei ao Senhor. A segunda coisa que o profeta fala o quê? A videira. A videira é a árvore que faz o quê? Produz uva. O fruto da onde provém o vinho. O vinho era algo muito importante nos dias do profeta Abacuque. O vinho ele era usado nas festas. O vinho também ele era usado como um remédio. Sabia que o vinho antigamente era usado como remédio? Até hoje é usado como remédio. Se você for ver um cardiologista, ele aconselha você a tomar o quê? Um cálice de vinho por dia. Tá? Um cálice de vinho é algo em torno de 50 ml de vinho por dia. Ele ajuda na sua saúde. É 2 dedinhos, não é 2 dedinhos. 2 dedinhos de vinho ajuda na sua saúde. Ele era usado como medicamento antigamente. Até hoje ele é usado, se você usa de maneira correta. Nas festas, não podia faltar vinho, porque o vinho ele simboliza a alegria. Quem lembra do primeiro milagre que Jesus realizou quando ele começou o seu ministério? Onde foi? Numa festa de casamento. O que ele fez? Transformou a água em vinho. Jesus manda encher o quê? 6 talhas de água
e a transformou em vinho para que não faltasse alegria naquele casamento. Né? Será que na sua vida tem faltado alegria? Como que está a sua vida? Mas não estou dizendo que é para você tomar vinho, não, para ficar alegre, tá? Jesus é a alegria. Jesus é a verdadeira alegria. Amém? Se está faltando alegria na sua vida, é hora de você colocar tudo nas mãos de Jesus para que Ele possa transformar o que não tem graça em graça novamente. Amém? Jesus, Ele tem o melhor vinho. Jesus tem a alegria verdadeira. Amém? Quando eu me converti, eu lembro que quando eu me converti na igreja, eu comecei a fazer teatro. E eu lembro até hoje. O primeiro teatro que eu fiz na igreja foi um teatro chamado Ladrão da Alegria. E eu descobri uns anos atrás que tinham filmado esse teatro. Está lá no meu canal do YouTube, lá, eu deixei lá salvado, registrado. Meus cabelos estavam pretinhos na época. E o ladrão da alegria. Por quê? Porque o diabo, ele é o ladrão da alegria. Ele coloca situações ruins, ele arma situações ruins para roubar a nossa alegria. Voltando aqui para a videira. Lembra semana passada que a gente fez o teatro do Bom Samaritano? Quem lembra? O sacerdote passou longe, o levita passou longe, o bom samaritano veio e ajudou. O que ele fez? Ele colocou azeite e vinho sobre as feridas daquele homem. Naquela época não existiam muitos medicamentos, não existiam muitos remédios como hoje. Então as pessoas usavam remédios caseiros que possuíam. Se você perguntar para sua avó, para sua bisavó, ela vai dizer um monte de receita de remédio caseiro. Não é? Eu sou dessa época, minha avó falava, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque remédio era muito caro antigamente. Então as pessoas optavam o quê? Por coisas caseiras. Como a pasta de figo, o vinho, o azeite. O apóstolo Paulo também teve uma época, acho que se eu não me engano, em Tessalonicenses, ele fala para Timóteo, Timóteo, não beba somente água, mas tome um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Interessante que o apóstolo Paulo, ele era um homem que ele orava muito por cura. O apóstolo Paulo foi muito usado por cura, mas ele não chega para Timóteo e ele não impõe as mãos sobre Timóteo e manda Timóteo, ora por Timóteo por cura. Não. Ele fala, Timóteo, toma um pouco de vinho, toma um medicamento, toma esse remédio natural, feito por Deus. Mas hoje o que acontece? Tem muita gente querendo beber vinho, não é? Não, a Bíblia diz que eu posso beber, eu não posso me embriagar. Mas isso aí é assunto para outro dia, amém? O vinho, ele simboliza a alegria, como eu já falei. E Abacuque, ele diz, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei. Se não tem uva, tem como fazer vinho sem uva? Não tem, né? Então, sabe o que eu aprendo aqui? Abacuque está dizendo, mesmo que eu não tenha fruto na videira, ou seja, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não tenha motivos para me alegrar, todavia eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Sabe, irmãos, existe uma alegria passageira. Uma alegria que ela depende das circunstâncias ao nosso redor. Quem que não fica alegre quando ganha um presente? Lucas, se você ganhar a bola autografada pelo Neymar, você vai ficar alegre? É lógico, né? Márcio começou um serviço novo.
A pessoa, Márcio, mês que vem o chatio chega lá, olha, você se esforçou muito, cara. Então eu vou te dar um aumento de 50% no seu salário. Você vai ficar feliz? Claro que vai, né? Quem que não fica feliz? Ah, você vai fazer uma prova, hoje é dia de texto na escola. Você tira jaco, tem. Mas vamos supor que você tira, você não vai ficar alegre? Oh, mamãe, eu tirei nota 100. Não é assim? Essa alegria é passageira. É uma alegria natural, é válida, sim, lógico que é válido, né? Mas aí você tirou nota 100 hoje, está alegre, está feliz. Amanhã você tira um 0. Passou. Não é? Por quê? Porque muitas vezes nossa alegria depende das circunstâncias. Hein? Você ganha a bola autografada do Neymar. Aí você empresta para o Lucas fura a sua bola. E aí? Mas como é que ele vai pagar uma bola autografada pelo Neymar? A sua alegria vai embora. Pô, mano, o Lucas furou minha bola. Já era. A alegria foi embora. Né? Você vai guardar a bola murcha furada. Né? A alegria é passageira. Né? Mas a alegria que Deus nos dá, ela não é passageira. Ela é eterna, porque ela é um estado de espírito. Pode ver um crente de verdade, tudo está dando errado na vida, e ainda assim está alegre. Está sem dinheiro no bolso, o carro está quebrado, né? O pneu da bicicleta está furado, né? Na geladeira só tem arroz e ovo. E está alegre, está feliz. Né? Por quê? Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Quem fica alegre quando está sendo provado por Deus aqui? Ninguém, né? Mas o que Tiago está falando? Que a gente tem que ficar alegre quando estiver passando por provação. A gente tem que ficar alegre quando não tem fruto na figueira. A gente tem que ficar alegre quando não tiver fruto na videira. É claro que você ser promovido no emprego, ter dinheiro no banco, né, comprar um carro zero e viajar, ganhar uma bola autografada, vai deixar qualquer um alegre, né? Quem que não quer uma conta no banco cheia de dinheiro? Todo mundo quer. Eu quero, tu queres, nós queremos, não é? Né? Só que vamos ser sinceros. Isso nem sempre acontece. Né? Mas a Bíblia diz que a gente tem que ser alegre em toda e qualquer situação. Mas vamos ser sinceros aqui. Quem que já sentiu dor de dente? Coisa terrível, né? E já reparou que dente só dói de noite, só de madrugada? É igual a garganta, né? A garganta só dói de madrugada. De dia não dói. Porque de dia você vai lá na farmácia, compra um remedinho, compra uma pastilha. Né? Dente e garganta só dói de madrugada. Agora, dá para ficar contente com dor de dente? Mas a gente tem que ficar contente. Quem já comeu roscovo? Roscovo, comida russa. Arroz com ovo. Roscovo. Fala a verdade. Dá para ficar contente comendo roscovo o mês inteiro? Não dá, né? Mas aí, porque a gente é egoísta. A gente ainda tem roscovo para comer o mês inteiro. Mas aí se você olhar para as crianças da África, né? Com a perna dela, a perna das crianças da África, Carlos, é mais fina que o seu braço. Né? É da grossura do tripé aqui do projetor. Aí a gente dá valor para as coisas. Porque a gente pelo menos tem roscovo para comer, eles que não tem nada para comer.
Dá para ficar alegre? Quando você perde seu emprego e a luz e a água serão cortadas? Não dá, né? Mas a gente tem que se alegrar. Não dá para ficar alegre quando a gente tem um filho doente em casa e você não tem dinheiro para comprar remédio. Ontem, quando eu estava estudando essa passagem, eu lembrei desse exemplo. Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Quando o Lucas, ele machucou o dedo. Quantos anos o Lucas tinha quando ele machucou o dedo? Que o Mateus fechou o negócio na mão dele, no dedo dele? 3 anos. O Lucas, ele tinha. Quase perdeu. Eu acho que o machucado dele foi igual ao meu dedo. O Mateus, eles estavam brincando, as crianças estavam brincando lá na igreja, e lá na igreja de Nishio tinha um cofre, que era usado como gasofilaço, né, para colocar oferta. E as crianças brincando, e ele brincando na porta do cofre, e o Mateus passou e fechou a porta do cofre no dedo dele, esmagou o dedo dele. E a gente correu para o hospital, e ele estava fazendo tratamento, e foi, acho que 2 meses de tratamento até a recuperação do dedo dele. Só que nesse intermédio, eu fiquei desempregado. E a minha preocupação eu estava no Chacarruquém, e eu fiquei desempregado, e eu falei, e agora, como é que eu vou fazer para levar ele no médico? Porque você fica desempregado, você tem que entrar no Cocumim. O Cocumim te rouba até, lá em Haiti, ele arranca até sua alma fora. É um abuso lá de valor no Cocumim, lá em Haiti. E aí a preocupação que, e agora, como é que eu vou fazer? São situações, e se você vive no natural, são coisas que podem tirar a sua alegria, mas existe uma grande diferença naqueles que confiam em Deus. Existe uma grande diferença em você confiar em Deus no dia bom e no dia mau. Ainda que não haja motivos para se alegrar, ainda assim a gente tem que se alegrar no Senhor, é o que Abacuque diz. Agora, você sabe o que diferencia o crente do não crente? Não é que ele tem um cabelo comprido, nem saia comprida, nem camisa com gravata, nem que ele carrega uma Bíblia debaixo do sovaco. Não é isso que diferencia um crente de um não crente. Não é se você tem uma Bíblia ou se você não tem uma Bíblia. O que faz a diferença na vida do crente é a nossa fé e a nossa esperança. Quando quem não confia em Deus passa adversidades, passa dificuldades, ele fica triste, ele xinga, ele amaldiçoa, ele culpa a Deus, ele reclama, e ele vai para a cachaça, e ele vai para as drogas, e ele vai para a bebida, e vai para o pecado, e alguns até cometem suicídio por causa disso. Mas quando um crente, quando um servo de Deus passa por dificuldades, o que ele vai fazer? Ele vai dobrar os joelhos, ele vai orar, ele vai colocar tudo nas mãos de Deus. Ele pode até ficar triste por algum tempo, mas logo a alegria, a tristeza que ele passa se transforma em alegria, porque ele sabe que no final ele vai ter uma vitória. Amém, igreja? Salmo capítulo 30, versículo 5, a parte B dele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A terceira coisa que o profeta fala, o quê? A oliveira. O que é oliveira? Quem sabe o que a oliveira faz? Da uva? Oliveira é oliva, azeitonas, e da azeitona se faz o óleo, tá certo? Abacuque diz, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegrarei. Sabe, eu tenho uma oliveira lá em casa. Assim que eu comprei a casa, a primeira coisa que eu fiz foi plantar uma oliveira. Ela está lá na entrada, bem na quina do muro. E uma coisa que é interessante, às vezes você vê as azeitoninhas bem pequenininhas, você vê as flores.
Aí você pensa, esse ano vai carregar. E quando você vai ver, caiu tudo. Não dá nada. Né? Por isso o profeta está falando, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que pareça que vai dar muito fruto, dá nada. Cai tudo. Né? O azeite, ele é um dos produtos mais usados até os dias de hoje. O azeite, ele serve para tudo. A azeitona, ela produz de tudo, sabia? Quem gosta de azeitona aqui? Nossa, tão bom. Tão bom, vocês não sabem o que é bom. A azeitona, ela produz o quê? O azeite. E o azeite era usado para quê? Temperar salada. Mas ele é usado como combustível também. Né? O candelabro, quem sabe o que é um candelabro? Aquele negócio que tem 6 hastes assim. Aquilo lá antigamente era aceso com azeite, com óleo. Ele era usado para acender as lâmpadas do templo. O azeite também era usado como alimento. Eles misturavam na farinha e faziam bolos. Se faziam pães e bolos. O azeite ele era usado também como óleo da unção. Ele era usado o quê? Para ungir reis e sacerdotes. Eles eram usados também para ungir o quê? Os enfermos. A palavra de Deus diz que em Tiago, se existe alguém enfermo, unja-o com óleo e ore para que ele seja curado. O azeite também ele era usado para fazer sabão. O bagaço da azeitona era usado para fazer sabão. E fritura de alguns alimentos. O azeite na Bíblia, ele simboliza o quê? A unção do Espírito Santo. Então imagine, para um judeu, não ter o fruto da oliveira, o azeite, era perder as coisas mais necessárias e básicas da vida. Né? Quando você ia apresentar uma oferta no templo, você tinha que levar a sua oferta. Você tinha que levar o azeite. E Abacuque diz, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Em outras palavras, mesmo que faltem as coisas mais básicas e necessárias para a nossa vida, a gente tem que continuar se alegrando em Deus. E isso me leva para quê? Para Jó. Quem lembra de Jó, da história de Jó? Quando Deus faz Jó perder tudo, quando Deus permite que o diabo toque na vida de Jó, e Jó perde tudo de mais valor que ele tinha. Satanás pensou o quê? Que Jó ia murmurar. Mas o que Jó faz? Jó capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu o quê? Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo. E ainda assim, ele louvou o Senhor. Ainda que na sua vida pareça que tudo esteja dando errado, continue confiando em Deus, continue crendo que Ele está no controle da situação. Quando a gente pensa que tudo está perdido, e às vezes tudo está perdido mesmo, sabe por quê? Porque muitas vezes você está no controle da sua vida. Muitas vezes você pode estar tentando você mesmo dirigir a sua vida. Experimente entregar a direção da sua vida para o Senhor e você vai ver como ela vai mudar. Amém? A quarta coisa que o profeta fala, que as ovelhas sejam arrebatadas. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no currais não haja gado, eu me alegrarei. Tente imaginar a tristeza que Jó passou depois de ele ter perdido tudo. Tente imaginar a tristeza de um pastor de ovelhas, de um produtor de gado, ao ver que de repente tudo que ele tinha foi roubado, ou foi morto por alguma praga. E tudo que ele investiu durante anos, de repente,
vai tudo por água abaixo. Eu lembro numa época no Brasil, né, teve o negócio lá da vaca louca. As vacas ficaram loucas, não sei o que é essa vaca louca. Eu sei que todas as vacas tiveram que ser sacrificadas. Agora imagine para um produtor ter que sacrificar todo o seu investimento. Aqui no Japão, você vê muito no inverno, no Japão e na China, né, a gripe do frango, a gripe da galinha. E aí eles têm que sacrificar milhares e milhares e milhares de galinhas. E imagine a situação de um produtor tendo que sacrificar todo o seu sustento, tudo aquilo que você juntou para isso. É a mesma coisa que você chegar na sua casa hoje e ter que pegar tudo que tem na sua geladeira, tudo que tem na sua despensa e jogar tudo no lixo. É difícil, não é, imaginar? Mas é o que o profeta está dizendo. A ovelha, ela produziu o quê? Lã. Para que se usa lã? Você sabe para que usa lã? Roupa. Cobertor. Roupa, cobertor. Em outras palavras, essa lã era o que dava o quê? Conforto e bem-estar. Você está quentinho aí? Está quentinho, porque você está com uma roupa que está te aquecendo, não é? Sai lá fora sem blusa para ver. As ovelhas também, elas eram fruto de lucro. E elas geravam empregos. Sabia que ovelha gera emprego? Se você tem ovelha, você vai ter o quê? Você vai ter que ter um porteiro, você vai ter que ter pastores para cuidar, você vai ter que ter o quê? Os tosqueadores, né? Tosqueadores, você sabe o que é tosqueador? É para fazer aquilo que o nome do seu pai faz. Ih, bugou agora. Tosar. Tosa. Até seu pai bugou agora. Tosar é quando você tem que cortar toda a lã da ovelha, né? E aí aquela lã era tosada, eles deixavam a ovelha pelada, sem lã nenhuma, e aquela lã era usada para fazer o quê? Para fazer roupa, para fazer cobertores, né? E isso gerava empregos, né? E aí quando o Abacuque falou que as ovelhas foram arrebatadas do aprisco e não havia mais gados no curral, ele estava falando o quê? Da possibilidade de um tempo de crise, de um tempo de escassez, de um tempo de desemprego, né? A coisa que mais é falada nesses tempos hoje, o que é? É crise. O mundo está em crise. O mundo está em crise. E quando a crise vem, a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? O que sua mãe para de comprar? Chocolate, ó. Danone, ó. Não é? Sorvete, ó. Não tem chocolate, não tem sorvete, não tem suco. Doce, ó. Os supérfluos vão embora, né? A palavra crise hoje, ela virou moda. Só se fala em crise nos últimos dias. Se você abrir o jornal hoje, você vê crise. É crise econômica, é crise financeira, é crise política, é empresas falindo, é grandes indústrias demitindo funcionários, o governo cortando gastos, é crise para lá, é crise para cá. Não é verdade? Aí agora o que a gente tem ouvido? Que Suzuki vai mandar não sei quantos, que a Coito vai mandar não sei quantos, que não sei que fábrica vai mandar não sei quantos, não sei que fábrica que não tem mais hora extra. Crise. E não sei que país que está em guerra, e outro país que está em guerra, e o mundo está em crise. Na época da crise, só prospera quem confia em Deus. Amém, igreja? E aí a gente volta para Jó. Porque Jó passou por uma grande crise na sua vida, não passou? Perdeu tudo. E no final, o que acontece com ele? Deus restituiu em dobro. Mas antes de Deus restituir Jó, ele fala uma frase que eu queria que vocês abrissem. Jó capítulo 42, versículo 5.
Quem achou, lê aí, bem, com a voz bem alta. Não, só o 5. A minha versão diz assim: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, a gente se entristece, a gente se frustra, por quê? Porque a gente muitas vezes conhece a Deus de ouvir falar. Você conhece o Deus da Bíblia, talvez você conheça o Deus da Bíblia. Talvez o Deus da Bíblia que você conhece é aquele Deus. Olha, não faz isso não, que Deus castiga, viu? Não, está acontecendo isso com você, ó, porque Deus te castigou, tá? Deus te castigou, viu? Por isso que está acontecendo isso com você. Talvez esse seja o Deus que você tenha ouvido falar. Mas vem cá, você que fez assim. Você mesmo, Mariana. Se você faz uma coisa errada na sua casa, bem feia, bem errada mesmo, daquela que você sabe que vai deixar sua mãe assim, descabelada. E aí, isso que você aprontou, né, te machucou. Você fez a coisa errada e ainda se machucou. Você acha que a sua mãe ainda vai chegar e vai te espancar? Lógico que não. Coitada, né? Ah, que dó. Faz um carinho nela, consola ela. Tá bom. A gente só conhece um Deus da Bíblia, mas a gente não conhece o Deus de amor. Aquele fala, não acredito que ela fez isso. Olha lá, é a consequência. Agora tem que levar no médico, vai ter que fazer curativo. Aí, não é? Porque a gente conhece um Deus de ouvir falar. A gente conhece um Deus que pensa que é vingativo. O nosso pecado vai trazer consequências. Sim, isso é verdade, mas nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus bom. – 41 capítulos do livro de Jó. Ele só reclama. Só reclama. Só reclama. Só reclama. E os seus amigos o acusam, confessa o seu pecado, fala o que você fez de errado, porque isso está acontecendo com você por causa do seu pecado. Não é isso? Não é assim que está no livro de Jó? Os 3 amigos acusando Jó do pecado, falando para Jó que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele é porque ele tinha pecado, ele tinha feito errado, coisa errada, e Deus estava pesando a mão sobre ele. Mas Jó tinha pecado? Não. Deus estava provando o coração dele. E aí por isso que Jó no capítulo 42 fala: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu sei quem tu és. Hoje eu sei quem tu és. Oséias capítulo 6 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente tem que conhecer o Deus a quem a gente serve. Por isso a gente pega muito no pé de vocês para ler a Bíblia. Vocês têm que conhecer o Deus da Bíblia. Vocês têm que ter experiências com o Deus da Bíblia. Aí vocês vão ver como a vida de vocês vai ser diferente. É muito fácil a gente adorar a Deus de barriga cheia. É muito fácil a gente adorar a Deus quando tudo está dando certo. Mas será que quando a situação complica a gente consegue adorar a Deus? Será que você consegue adorar a Deus mesmo diante da adversidade, mesmo diante do dia mau?
Amém, igreja? É isso que Deus quer das nossas vidas. Que a gente confie nele. Vamos nos colocar de pé. Se você ler o livro de Abacuque, você vai ver que muitos dos questionamentos dele foram bem ousados. Porque Abacuque se indignou com a situação. E Deus entende, igreja. Deus entende muitas vezes os nossos questionamentos. Só que sabe o que ele faz quando a gente questiona? Ele continua em silêncio. Ele continua em silêncio. É aquela frase que todo mundo conhece, talvez que todo mundo conheça. Quando é dia de prova na escola, o que vocês têm que fazer? No dia que você está na escola, que o professor fala, hoje é dia de teste. O que você tem que deixar em cima da sua mesa? Um lápis, uma borracha. E só, né? E você vai perguntar a resposta para o professor? Você até pode, né? Então. Mas por que a gente questiona a Deus? Por que a gente questiona a Deus no dia da prova, no dia do teste? Mateus, vem. Aline.